Bom, vamos lá então. Vamos cumprimentar mais uma vez todo mundo aí, né? Prazer estar com vocês aqui de novo. Alguns de vocês já acompanham essas discussões pelo Comitê do Paranaíba, né? A cobrança é um instrumento, um dos instrumentos de gestão, ela está definido lá na política nacional, junto com todos os outros, e à medida que a gestão avança, a gente vai implementando esses instrumentos e chegou a hora, no caso nosso aqui, da implementação da cobrança. Apesar de ser para nós, ser um pouco de novidade, ela já é um instrumento consolidado, já principalmente se a gente verificar aí os comitês federais, né, a maior parte deles já estão com a cobrança implementada. Temos diversos exemplos aí no país como um todo de comitês de rios sob domínio do Estado, né, que também já estão com a cobrança, alguns já com a cobrança implementada há bastante tempo, e outros amadurecendo, outros mais recentes também, mas já também não é uma novidade tão grande. Uma outra coisa que é bastante interessante, que é nisso que o Albano falou também, é que não existe uma fórmula mágica, um modelo que a gente possa copiar e colar, né? É muito uma decisão do comitê de como, quais as decisões que ele vai tomar quanto à implementação ou as diretrizes para a implementação desse instrumento. É sempre importante frisar, o Comitê de Bacia ele dá diretrizes para o processo, né? Não é necessariamente o comitê quem vai implementar a cobrança, ele faz uma das peças desse processo e ele dá essas diretrizes no sentido daí, como o Albano falou, principalmente definir o valor da água, né? Ou seja, quanto que a gente entende que esse recurso deve ser calculado, o valor dele, também os mecanismos, que é como que a gente chega a esse valor da água, o órgão gestor no processo de implementação da cobrança em si, da cobrança, né, dos boletos, emissão dos boletos, arrecadação dos recursos, repasse para a agência, também envolvimento aí com a seleção de uma agência de bacia também, que o comitê vai ter que se debruçar sobre isso. Então, a ideia... Fala, doutor Reginaldo. Bom, meu querido, estamos começando. Então, falar um pouco, né, sobre esse processo, entender um pouco dessas questões e entender também, não necessariamente já discutir, mas já ter mais ou menos no horizonte quais são os desafios ou as questões que a gente vai ter que enfrentar. Quer dar uma palavra, presidente? Ou tocamos? Não, só dar uma boa tarde para todos aí. Tá? Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas vamos que vamos, toca o barco. Então, tá bom. Esse é uma falta, Reginaldo. O senhor está falando primeiro, ele vai ter que sair antes. Tá? A gente fez uma pequena apresentação, né, que até um pouco do que a gente vem discutindo aqui dentro da secretaria também, né, que fomos pegos aí com essa surpresa, que é o que o Albano vai comentar. Todos veem a tela, Albano? Ok? Perfeito. Então, que a gente vê um pouco, né, dessa discussão aí também, o Albano vai passar um pouco para vocês, uma coisa que não afeta só a secretaria, afeta o sistema e as decisões que a gente tem que tomar enquanto sistema também. Bem dito, acho que tudo isso nesse emaranhado, ou nessa visão geral, né? Então, a proposta é falar um pouco dessas bases estruturantes para a implementação da cobrança e da questão do fundo. O fundo, por quê? Relacionado aí ao repasse, né? A arrecadação e o repasse desses recursos no Estado. Então, a cobrança, né, como a gente viu, é um instrumento de gestão previsto na Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, é um dos 5 instrumentos de gestão definidos, tem a visão né, o objetivo da cobrança, aí, apesar da definição dela, a base dela vem até da Constituição Federal de 88, no sentido de reconhecer o valor econômico da água, depois detalhado melhor na política nacional, que é a 9433, e na política estadual, a 13123, e tem também diretrizes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, relacionadas aí à resolução CNRH número 48 de 2005. É uma resolução relativamente antiga, mas porque também não tem muita novidade a ser trabalhada no sentido, né, dessa base para a implementação da cobrança. Ela traz como objetivos a água como um bem público, né, reafirmando o que está na Constituição e na política nacional e estadual,
é um bem público, limitado, dotado de valor econômico, e a cobrança, então, é necessária para a indicação do real valor da água, é a gente reconhecer a água como realmente parte do processo. Da mesma forma que é valorado a energia, os insumos e todo o processo, é que também a gente valore a água dentro dos processos e das atividades para as quais ela é imprescindível, né? Lembrando que para a água raramente existe um plano B para a água. Então, para que ela seja realmente reconhecido esse valor, e aí também a gente entra nos outros incisos, incentivar o uso racional e a conservação, recuperação e manejo sustentável desse recurso, né? Então, reconhecendo o valor econômico, a indicação do valor da água, fazer com que as pessoas usem ela de uma forma racional, e também, conforme o inciso 3º, arrecadar recursos para o financiamento do sistema, tanto do sistema que dá suporte ao comitê de bacia, no caso da agência de bacia, que fomenta e garante o funcionamento do comitê, mas principalmente para a implementação das ações previstas e definidas pelo próprio comitê no plano de bacia, né, como o meio de garantir que a gente vai ter condição aí de implementar as ações, né, definidas para garantir água em quantidade e qualidade para os múltiplos usos dentro da bacia. Incentivar também investimentos em despoluição, reuso, né? A indústria é um grande exemplo disso, a indústria e o saneamento, que são um pouco mais pressionados pelos valores, de uma forma geral, que a gente tem definido pelo pagamento pela água, né, no Brasil, de uma forma geral. Então, eles incentivam também aí a indústria, o saneamento, no sentido de melhorar as suas ações, melhorar os seus usos, visando reduzir poluição, favorecer reuso. Temos alguns exemplos no país nesse sentido, inclusive onde setores se articulam no sentido de, por exemplo, a indústria está tratando na região ali do Vale do Paraíba do Sul, a ArcelorMittal está colhendo, né, recolhendo o esgoto gerado pela população, fazendo um tratamento disso e aproveitando esse efluente tratado como reuso nas suas instalações, em razão da cobrança pelo uso, em razão da escassez também do recurso, escassez no sentido de demanda, né, da grande quantidade de demanda que tem pela água, não necessariamente da escassez física, no caso lá dessa bacia. Então, incentiva também a despoluição, reuso, proteção e etc. E também induzir, estimular a conservação, manejo integrado, proteção e etc. dos recursos hídricos. É importante lembrar a importância da integração dos instrumentos de gestão. A integração ele é um dos pilares da gestão de recursos hídricos, quer seja na integração entre poder público, usuário e sociedade, quer seja a integração com outras políticas públicas, né? Apesar de nós termos diretrizes e objetivos, instrumentos bastante claros da gestão de recursos hídricos, é sempre muito marcante na gestão de águas e é marcado na Constituição e na política nacional e estadual também, essa questão da integração, né, com as políticas de meio ambiente, políticas de uso e ocupação do solo, as políticas relacionadas aos interesses dos setores usuários, ao desenvolvimento dos setores usuários. Então, a integração é um dos pilares e ela está presente também na integração com os instrumentos de gestão de uma forma geral. Não dá para se pensar a outorga separada ou isolada da cobrança, porque ela tem impactos na cobrança, a cobrança, né, da mesma forma sobre a outorga, da mesma forma o enquadramento, da mesma forma os planos e etc. Então, essa integração ela é muito marcante e sempre presente na gestão e não pode ser esquecida também na implementação da cobrança, à medida em que, para implementar a cobrança, nós dependemos de dados do processo de outorga, que estão relacionados ao órgão gestor, dependemos também de pensar, que é uma coisa que a gerência de instrumento de gestão está pensando e estudando de uma forma com bastante atenção, que é uma das coisas, né, que até seria apresentada hoje, mas vai ficar um pouco mais para frente, que é a questão dos investimentos, a cobrança relacionada aos investimentos para custear o plano. Nós fizemos um exercício muito interessante no Paranaíba, aqui nos afluentes goianos do Paranaíba, que é tirar os investimentos relacionados a saneamento, de uma forma geral, dessa grande matriz do plano, deixando ali as ações realmente de conservação e gestão na bacia, para que os recursos do plano venham a
a custear, né, e que a gente realmente entenda o que é de cobrança que precisa para custear o plano, e não necessariamente um setor usuário, que é o setor de saneamento. Historicamente, o setor de saneamento inserido nos planos de bacia, ele representa, aí, em média, uns 90% a 95% dos custos dos planos, né? Só que isso tem um financiamento do próprio setor, né? E aí a gente acaba mascarando o que é investimento realmente em gestão, em recuperação, em melhoria das condições da bacia. Pensando, então, né, nesse processo todo, a gente está evoluindo nesse sentido também. Os usos sujeitos à outorga e os usos insignificantes que o comitê precisa definir, estão sendo definidos também nos planos de bacia. Esses dados da outorga estão sendo trabalhados também, junto com a revisão de algumas bases de dados, junto com o processo aí de revisão elaboração do plano de bacia também, estão sendo reorganizados esses dados, para que a gente consiga justamente ter essa base. Quando deliberado pelo comitê, nós temos essa base para realmente implementar e cobrar os usos. Os usos insignificantes, que são os usos pequenos, né, os pequenos usos, que muita gente acha que o uso insignificante está relacionado à cobrança, à outorga, mas, na verdade, para a outorga não faz muita diferença se é um uso outorgável ou um uso insignificante, porque ele tem que ser inserido no balanço hídrico. A grande diferença dos usos insignificantes é dizer se aquele uso está isento ou não da cobrança pelo uso da água. Então, tem as diretrizes também para esse processo, e trata também a Resolução 48 dessas diretrizes mínimas para a definição dos mecanismos e valores, que é esse primeiro passo a ser dado pelo Comitê de Bacia. Né, tratando, então, na continuidade dessa elaboração, os estudos e propostas, elaboração dos estudos e uma proposta base, ela está em construção dentro aí da GEIG, né, como um subsídio ao início dessa proposta de discussão. Como eu disse, existem vários modelos no Brasil como um todo. A gente, a princípio, tem uma tendência de seguir, por estarmos inseridos dentro da bacia do Paranaíba, de ter uma proposta de cobrança que seja mais próxima, um pouco mais harmônica com a cobrança na bacia do Paranaíba. Temos uma definição de custo, que é o custo para o funcionamento, né, da agência, o custo de manutenção do sistema. No Estado, nós não temos essa definição, então nós seguimos a regra nacional, que é de 7,5% do valor da cobrança pode ser utilizado para a manutenção da agência e o fomento ao custeio, né, perdão, fomento não, ao custeio da estrutura do comitê. Os outros 92,5% são para a execução das ações definidas no plano, pensando aí sempre na sustentabilidade da agência, né? Não, a proposta, como eu disse no slide anterior, da GEIG, no sentido de pensarmos, uma vez que nós retiramos esse grande valor do plano de bacia, dos investimentos em saneamento de forma direta, concentrando as ações de gestão e de recuperação ou de melhoria da condição da bacia, a gente começa a entender realmente o que é ou qual será o investimento necessário e o que é que precisa realmente do esforço dos usuários também e da sociedade como um todo. Cito como exemplo desse processo, eu não tenho os números específicos dos planos de bacia aqui do BOIS, ou, né, de uma forma geral, mas eu me recordo do plano de bacia do Plano Estadual de Recursos Hídricos. O investimento total no Estado, que até o plano estadual ainda estava inserido de uma forma muito presente o setor de saneamento, era em torno de 5,5 bilhões, se eu não me engano, de investimento ao longo de 20 anos. Se a gente pensar isso na gestão de recursos hídricos, isso é um absurdo, né? Porque se a gente pega isso 20 anos, deixa eu ver, 5 bilhões, vamos dizer, divididos em 20 anos, daria aí aproximadamente 250 a 260 milhões por ano investidos em recursos hídricos. Isso não é uma verdade, né? E aí o exercício que nós estamos fazendo, quando a gente separa do Plano Estadual de Recursos Hídricos as ações de gestão realmente e de ações de melhoria, de reorganização da bacia, de recuperação, conservação e etc., a gente tem um investimento, na verdade, ao invés de 5 bilhões e meio, em torno de 200 milhões. E aí, se a gente divide 200 milhões em 20 anos, dá 10 milhões por ano.
Ou seja, para ter uma boa gestão de águas no estado, o investimento em Goiás deve ser em torno de 10 a 12 milhões, vamos dizer. Aí já não é tão absurdo. Da mesma forma, o Comitê de Bacia vai se preocupar com esse processo. Então, o comitê vai fazer a discussão, né, e deliberação dentro do comitê, e o grupo de trabalho foi criado nesse sentido, para que ele faça essa discussão dos valores e mecanismos que o comitê pretende aprovar. Aprovado pelo comitê, ele encaminha isso, então, para aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e o Conselho vai avaliar justamente esses 3 tópicos anteriores. Se o valor que foi apresentado ou que foi deliberado pelo comitê é suficiente para o custeio da estrutura que o comitê se propõe a ter, se é suficiente também para a execução das ações do plano, e se é também o recurso necessário para a sustentabilidade da bacia. Nós temos exemplos lá no comitê do Conselho Nacional, onde o Conselho Nacional, e o exemplo é o do Paranaíba, onde o Conselho Nacional entendeu, aprovou a cobrança a princípio, no primeiro momento, mas determinou também ao Comitê do Paranaíba que fizesse a revisão desses valores num prazo X, justamente por perceber que o valor que estava sendo colocado pela cobrança no comitê não era suficiente para o custeio da estrutura e para a sustentabilidade da agência e para o exercício, né, das ações definidas no plano. Então, é preciso que o comitê se debruce com muito cuidado sobre essa questão dos mecanismos e valores para que a gente consiga avançar nesse processo. Após a aprovação, então, pelo Conselho, né, do que foi encaminhado pelo comitê, lembrando que o Conselho ele não muda necessariamente, ele não tem o poder, né, em tese, de mudar os valores propostos pelo comitê. Se o Conselho entender que aquele valor não é suficiente, ele retorna a deliberação ao comitê para que o comitê faça uma revisão desse processo e faça os novos acordos, o novo arranjo, né, desse processo da cobrança dentro do próprio comitê. Frisando mais uma vez, uma das bases da gestão descentralizada e participativa, e não simplesmente comando e controle, né? Se fosse para ser somente comando e controle, o Conselho arbitraria de acordo com o que ele entende que é necessário, sem necessariamente o envolvimento da sociedade, dos usuários e do poder público da bacia. Passado esse processo, a CEMAD, então, entra de uma forma mais ativa para operacionalizar esse processo, como braço executor do sistema de gestão estadual, e já está sendo organizado, né, esse processo também de estruturação dos processos administrativos, contábeis, financeiros, como a gente falou, da ligação aí com a outorga, de pegar os valores que são outorgados, né, ou se forem os valores medidos, seja lá qual for o mecanismo que o comitê vai definir, mas de ter essa base dos dados outorgados, para que a gente possa calcular os boletos de acordo com o valor definido, valores, mecanismos, qual é o valor que cada usuário tem que pagar, mandar os boletos, fazer a cobrança desse valor, no caso do não pagamento, inserir em dívidas ativas, etc., juntar isso tudo na conta de recursos hídricos, do Fundo de Recursos Hídricos, na conta de cobrança do Fundo de Recursos Hídricos, aí de uma conta específica também da Bacia do Rio dos Bois, que o recurso arrecadado na bacia tem que retornar para a bacia, né? Então, o que for arrecadado na Bacia do Rio dos Bois retorna para a Bacia do Rio dos Bois, né? Não se pega o dinheiro, por exemplo, do Meia Ponte para aplicar no Rio dos Bois, nem do Rio dos Bois para aplicar no Meia Ponte, como um exemplo. E aí, então, implementa-se esse processo. Outros passos dessa questão é o comitê também definir aí a sua agência de bacia, né, que vai ser o braço executivo do comitê. Nós temos na legislação alguns indicativos de que a CEMAD pode exercer a função de agência de bacia, né, mas isso precisa ser construído também dentro do Estado, né, se nós vamos ter uma agência única, como trabalhar esse processo, se vai ser a CEMAD ou se vai ser uma entidade delegatária, como vai ser esse processo, isso é uma outra questão também que precisa ser trabalhada pelo comitê, para que a gente possa, então, fazer esse próximo item, que é a aplicação dos recursos, né, de acordo com as diretrizes do comitê, a Secretaria fazer o repasse, então, dos recursos financeiros à agência de bacia, contratos de gestão acompanhando esse processo, né, lembrando que o contrato de gestão é uma coisa muito interna da Secretaria com a agência, mas com a interferência do comitê no sentido de ser o recebedor desse serviço, que dá também algumas das diretrizes, né, de como ele quer a prestação desse serviço.
e o repasse, então, da agência e as diretrizes do comitê aí para aplicação desses recursos, que são, aí, em geral, os planos plurianuais e os planos anuais de aplicação. Falando um pouco do FEMA, né, do Fundo Estadual de Meio Ambiente, a gente está no processo dele é um fundo bastante antigo, já ele está previsto na Constituição Estadual, foi criado efetivamente lá em 95, quando se criou a SEMAR, à época, na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. À época, ela era a formuladora da política de meio ambiente, formuladora e executora da política de recursos hídricos. Foi regulamentado pela Lei Complementar número 20, de 96, e depois pelo Decreto 4470, de 95. E aí ele tem alguns conflitos, né? Quem determina ou quem dá as diretrizes, dava as diretrizes no SEMAN, ainda as diretrizes no SEMAN é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, diretrizes para aplicação, definição de programas prioritários, os planos de aplicação de recursos, etc., são todos definidos no FEMA. E aí, em 95, também foi criado a Conta Especial de Recursos Hídricos, em 97, com a criação da Política Estadual de Recursos Hídricos, a 13.123, foi criado a Conta Especial de Recursos Hídricos. O FEMA tem algumas diretrizes de aplicação de recursos, e aí gerava-se, então, esse conflito, né? Quem determina ou quem dava diretrizes para a aplicação da área de recursos hídricos era o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Mas a gente não tinha, até esse momento, aí, uma grande perspectiva da implementação ou de como ia se dar a implementação da cobrança e uma série de outras questões. A área de recursos hídricos recebia aí, principalmente os recursos da taxa de outorga, né? Então, os outros recursos que estavam relacionados a essa questão foram definidos lá em 97, como eu disse. As principais fontes de recursos são a cobrança financeira pelo uso dos recursos hídricos, a CEFUR, que é uma compensação, não é necessariamente a cobrança pelo uso da água, é uma compensação que ela é paga aos municípios e ao Estado, que era para ir para essa conta, mas ela nunca foi destinada para a área de recursos hídricos. A cobrança também, e a aplicação de multas, né, segundo a legislação de água, e também as taxas de outorga. Disso, né, como eu disse, só entrou até hoje as aplicações de multas e as taxas relacionadas ao processo de outorga, e nós tivemos, então, agora em 2019, nas normas gerais para o licenciamento, uma revisão de todo o processo de licenciamento, houve também uma reestruturação do Fundo Estadual de Meio Ambiente, onde foi autorizado a SEMAD a criar e administrar um fundo privado com os recursos da cobrança em substituição ao FEMA. E aí os devem ir para esse fundo, que não é necessariamente um fundo privado, mas vai ser um fundo que vai ser contratado uma entidade para administrá-lo, e aí está relacionado isso aos recursos da cobrança e da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos. Isso está ainda em processo de regulamentação, é mais como um informe para vocês. A gente teve no Estado, logo que foi criada essa lei do licenciamento, teve uma manifestação muito forte dos comitês de bacia no Estado, quanto à questão da cobrança, né, e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos também, quanto à preocupação da forma de administração desses recursos, né, porque o recurso da cobrança ele dá suporte ao funcionamento da agência e também é aplicado de acordo com as diretrizes dos planos de bacia. Isso está dentro de todo o processo de discussão, está sendo defendido e pontuado sempre pela superintendência esse processo, que está aí em fase de regulamentação, sempre marcado, né, nessa regulamentação a necessidade de que a administração desse fundo atenda às especificidades do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e também do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Goiás. Como diretrizes dos comitês, né, a importância daí para a aplicação, após a aprovação dos valores e dos mecanismos da cobrança pelo comitê, aprovação pelo conselho, a organização administrativa, contábil e financeira pela SEMAD, também a definição da agência de bacia, a contratação da agência de bacia, né, também a definição pelo comitê, a aprovação disso também pelo Conselho Estadual, e da contrato de gestão da SEMAD com a agência de bacia, o repasse dos recursos, nós temos aí também essas diretrizes para a aplicação desses recursos, que aí são da SEMAD como órgão gestor estadual, estão relacionadas à implementação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e as diretrizes do Plano Estadual de Recursos Hídricos,
e pelo Comitê de Bacia, o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, e também os planos de aplicação anuais e plurianuais e as demandas gerais, ações, projetos, estudos, etc., que são definidos também pelos comitês. Então, em linhas gerais, são essas as etapas, né, que a gente precisa vencer. Não são etapas simples, não são processos também muito fáceis de serem tocados, mas também não é uma grande novidade. A gente não vai ter que necessariamente partir do zero de tudo. A gente estava numa discussão, inclusive, no Comitê do Paranaíba, sobre essa questão de plano anual, plurianual e etc. É uma coisa que diversos comitês já têm, que nós podemos nos espelhar nesses comitês, né, em todo esse arcabouço existente para dar os nossos passos, né, e tomar as nossas decisões. Então, né, pedir bastante tranquilidade a todos, bastante dedicação, né, que a gente possa se dedicar bastante nesses estudos, nessas avaliações, mas entender que vai ter que ser um passo de cada vez. Algumas pressões nós já estamos sentindo, como o Albano vai tratar um pouco mais à frente, mas nós temos um planejamento, existe um planejamento estruturado e organizado para se avançar nesse processo, né? Não dá para se esperar mais, mas também não precisa ser no afogadilho ou de uma forma arbitrária, mas há um planejamento estruturado, consolidado, para a gente vencer cada uma dessas etapas, né, tanto de aprovação de mecanismos e valores, quanto dos processos administrativos que a gente vai ter que trabalhar dentro da secretaria, quanto daí das próximas etapas, definição de agência, que provavelmente vai ser uma discussão conjunta de todos os comitês, aí no caso, principalmente os afluentes goianos ao Paranaíba, em função dos benefícios que a gente tem em discutir isso em escala, né, em reduzir os custos em escala e garantir, então, uma melhor aplicação dos recursos. Então, esse processo todo vai estar em discussão até a gente chegar nessas diretrizes para aplicação e efetivamente aprovar o repasse dos recursos, aprovar a efetiva aplicação dos recursos, como a gente já vê na Bacia do Paranaíba, beneficiando aí os usuários, a sociedade, em ações de recuperação de bacia, em ações de melhoria dos usos de uma forma geral, né, com benefícios para a sociedade, para os usuários, para diversas políticas públicas, etc. Albano, era isso. Coloco-me à disposição aqui para caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, se o pessoal tiver aí, a gente está à disposição para esclarecer e, no mais, passo a palavra para você de novo. Não sei, né, se você tem alguma complementação também, ou a equipe da GEIG aí, alguma complementação também, fiquem à vontade. Só perguntar primeiro, o Mário quer falar. Pode falar. Bom, na verdade, não é nenhuma pergunta, é só uma solicitação, João, para disponibilizar isso para a gente, que acho que eu achei um material muito interessante, objetivo, resumido, e é bastante interessante para a gente aí, você disponibilizar, certo? Já está encaminhado para o WhatsApp do Albano, eu não sei se vocês estão com um grupo específico do GT, né, mas é um documento público também, não tem nenhum problema, nem nada, é só o que está na legislação, mas encaminhando agora aqui para o Albano, e ele encaminha para vocês. Tá, e uma dúvida que ficou, só, desculpa aí, é que com relação ao Fundo Estadual de Meio Ambiente, sabe? Sim. Você me disse que está em discussão, né, a alteração dele, em que pé que realmente está isso, João? Está em processo de discussão, Mário. Né, a redação que foi colocada é contratar para um fundo privado, etc., mas o que está sendo trabalhado, na verdade, o FEMA vai continuar com a sua estrutura. O que está sendo pensado é uma proposta de implementação ou de regulamentação de uma entidade que favoreça a aplicação dos recursos. Tá? É importante destacar que tem 3 contas, se eu não estou enganado, que a lei do licenciamento colocou como disponíveis para esse processo. 2 ou 3 contas, se eu não me engano. Mas eu me recordo assim, claramente de 2. Uma é a conta de compensação ambiental, que é dos empreendimentos que são implantados no Estado. O valor de 1% do valor do empreendimento tem que ser aplicado a título de compensação ambiental. E uma das preocupações dessa questão desse fundo ou de alguém para gerenciar isso é o seguinte: não precisa, em tese, né, não precisa
perdão, da forma como era feito até hoje. A forma como era feito até hoje, ou até pouco tempo atrás, esse recurso era repassado ao Estado na conta de compensação ambiental para posterior aplicação em atividades específicas. Só que isso, entrando para o fundo, ele acabava ficando sujeito a contingenciamentos e etc. Então, o que foi proposto especificamente quanto à questão da compensação era justamente isso. Então, criar-se um fundo, fora necessariamente da estrutura administrativa do FEMA, com esse processo, visando facilitar o processo de aplicação desses recursos, uma vez que é bastante claro quais eram as diretrizes de aplicação, e o grande entrave que a gente estava tendo eram contingenciamentos ou problemas de efetiva aplicação do recurso. Então, isso está sendo resolvido para a conta de compensação ambiental. Da mesma forma, para a área de recursos hídricos, a gente está tendo também a regulamentação disso, está sendo discutida a regulamentação na secretaria, junto com outras secretarias de Estado, Secretaria da Fazenda e etc., onde nós estamos colocando a questão, né, das diretrizes da gestão, a conta com esses nossos princípios o valor da cobrança, uma parte dele é para financiar a agência de bacia e o funcionamento do comitê, as diretrizes para a aplicação dos recursos vêm do comitê de bacia através dos planos, e também dos planos de bacia, e também dos planos plurianuais e planos anuais de aplicação. Essas são as diretrizes que a gente tem colocado. E a gente tem colocado, inclusive, como alerta, que caso isso não seja respeitado, por exemplo, o comitê pode colocar um fator de multiplicação por zero, de caso não haja o repasse, ou caso não seja respeitado, multiplica-se por zero, e aí, fatalmente, o valor da cobrança é zero, como a gente tem em outros comitês. Caso não tenha uma boa aplicação do recurso, você tem esse fator de multiplicação, vamos dizer, aí no processo. Então, isso tudo está resguardado, isso tudo está em discussão dentro da secretaria, que é o órgão competente para esse processo, e o importante é que vão ser respeitadas as diretrizes para o Comitê de Bacia, para o Conselho, as diretrizes da Política Estadual de Gestão de Recursos Hídricos e da Nacional também dentro desse processo. Não é necessariamente uma preocupação que o grupo de trabalho precisa ter, porque, na verdade, a preocupação do grupo de trabalho e do comitê é quanto à definição de mecanismos e valores, definição da agência e também das diretrizes de aplicação. Tá? João, o resto... e essa discussão está só dentro da secretaria, e como você disse aí, a Secretaria da Fazenda, né, ou seja, de Economia e outras, isso necessariamente tem que passar para a Assembleia ou não é uma resolução monocrática de governo? Só? Sei, Mário, eu não sei, eu imagino que não tenha mais legislação da Assembleia a ser definida, uma vez que já foi definida ou já foi aprovada a instituição desse processo. Né? Não sei se é necessário mais alguma lei ou se pode ser por decreto, eu não sei, eu sei que está em discussão, o Marco, quem está acompanhando esse processo, ele repassou para a gente isso nessa semana, nos atualizou desse processo, disse que estão sendo contempladas e inseridas essas nossas preocupações, né, das diretrizes do sistema. Como vai ser implementado, eu não sei, porque aí tá em discussão, né, nas camadas, vamos dizer, mais altas aí da hierarquia. Mas as informações que nós temos do respeito às diretrizes do sistema de gestão. E o que for necessário vai ser feito, desde que, e aí o que a gente coloca como, da nossa parte, pensando no sistema de gestão, é que tem que ser respeitado as nossas diretrizes e as diretrizes que estão dentro do sistema. Tá? Obrigado. Marcos Aurélio e depois Marcos Cabral. Não, na verdade, o Marcos Cabral levantou Isso, primeiro. Cabral levantou primeiro, Alban. É o Marcos, então o Marcos fala aí. Vai, Cabral. Vai lá, Cabral. Vai lá, Marco Aurélio, enquanto o Cabral acorda. Vou lá. Acho que ele não está no iPhone. Não está no iPhone de Marcos, ele não fica online quando ele está fora. João, eu já vi essa apresentação algumas vezes, mas eu confesso que hoje me gerou uma dúvida. Enquanto eu estava vendo, eu fui buscando a legislação e me preocupou um ponto. Quando a
a lei, né, do licenciamento criou o fundo privado, né, a possibilidade dele, ela não exclui, ela não extingue a conta especial de automático. Ela fala que vai vir em substituição, certo? A conta especial de recursos hídricos. Eu não me recordo, Marco Aurélio. Eu também não me Eu recordo. Mas, assim, não, mas quem que é a minha preocupação? Não, deixa eu ter, porque eu acho que isso vai ser completa. Tá. Então, imagine que a gente aprovasse a cobrança hoje, e aí a 13123, ela deixa claro que integrarão os recursos da conta especial, a cobrança é um deles, né? A 3123, ela fala mesmo do fundo, da conta especial, mas como você colocou, o fundo foi criado numa lei anterior, e aí ela até fala que a conta especial, ela vai ser regida pela lei complementar que estabelece as diretrizes para o seu funcionamento, que eu entendo, então, que seja a lei que criou o FEMA. E aí ela dá até diretrizes muito claras em relação ao que esse dinheiro pode ser aplicado da conta de recursos hídricos, né? Por exemplo, com base no plano estadual, deixa bem claro isso, e que, inclusive, os planos anuais e plurianuais do governo, eles têm que ter como base o plano estadual e o plano de bacia. Ela até faz referência também ao plano de bacia. E que os recursos da cobrança podem ser aplicados em obras. Mas, assim, em termos práticos, apesar das diretrizes, hoje, se esse dinheiro integrasse a conta especial, ele só poderia ser utilizado depois de uma aprovação do SEMAN. Esses são alguns dos entraves que precisam ser repensados e que estão sendo repensados para que a gente possa reorganizar esse funcionamento do fundo, né? Então, quem, né, vai dar as diretrizes, que são coisas que nós colocamos tecnicamente para discussão. Nós, inclusive, você que participou da discussão também. O respeito às diretrizes do sistema de gestão, né? Esse conflito, vamos dizer, já foi apontado e já estava marcado, né, como um alerta. Quem delibera hoje sobre os recursos do FEMA, até pouco tempo atrás, perdão, até 2019, né, pelo menos aí dos recursos do FEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, não o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Então, em tese, a cobrança, quando ia para o FEMA, ela estava sujeita à aplicação. Então, se a cobrança, o dinheiro da cobrança entrando dentro do FEMA, quem ia dar a diretriz e definir as prioridades de aplicação dos recursos era o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Essa lei do licenciamento, a 20694, ela muda esse processo, porque ela tira a cobrança e a CEFUR, ela muda, né? Muda um pouco as contas do FEMA. A gente tinha conta especial de recursos hídricos, ela passa a se chamar um outro nome, que está relacionada à área de recursos hídricos, mas para o recebimento, aí, principalmente de taxas, multas, etc., que estão relacionadas ao funcionamento do sistema, né? Da mesma forma da área ambiental, ela manteve lá as contas relacionadas à fiscalização e algumas outras taxas que estão ligadas ao financiamento da estrutura do órgão. Então, as taxas de licenciamento, taxa de fiscalização que custeiam o órgão, elas estão lá inseridas no FEMA com uma outra forma de utilização. Gente, alguém aí deu um alerta aqui em casa? Aqui em casa, o alarme de incêndio. Opa! E aí, Joãozinho, corre lá, velho. Parou, foi só teste. Então, assim, isso tudo foi reorganizado e está sendo reorganizado. Essas preocupações, elas estão no radar também, de quem vai dar as diretrizes, quais vão ser essas diretrizes, como é que vai ser esse processo. A gente não tem ainda essa definição, mas esses questionamentos estão no radar como preocupações de questões que precisam ser definidas para a gente implementar, né? O que tem em linhas gerais é o que está lá na 20694, que autoriza a SEMAD a contratar um fundo para gerir os recursos da cobrança e da CEFUR. E aí é isso que a gente vai precisar, que está em discussão para essa regulamentação. Como o Mário falou, não sei se lei, eu não sei se decreto, como vai ser, mas está em discussão e a gente está buscando que contemple os nossos interesses, né, nossos no sentido do sistema de gestão, pensando aí na aplicação e o controle disso por bacia hidrográfica, manutenção da agência e também as diretrizes de aplicação dos recursos. Então, é isso que está sendo contemplado e pensado como diretriz para a construção desse regramento.
Não, bacana. Eu falo assim, eu entendi, ela deu a lei traz a abertura, né, justamente para a gente fazer essa regulamentação, eu entendo, tem todos esses pontos falhos. Eu falo é porque na sua fala hoje, me veio isso. Eu acho que por mais que a gente tenha discutido, eu não parei para pensar que além de estar bem claro, né, que esses recursos integrariam, que a gente teria um conselho trabalhando na operacionalização, apesar de a gente ter também diretrizes claras de onde esse recurso poderia ser aplicado. Mas é a brecha que se abriu com a lei também para a gente regulamentar, eu acho que vai resolver isso tudo. É. Bacana, valeu, João. Estamos trabalhando para isso, né? Vamos trabalhar para isso, para garantir que contemple os interesses do sistema, até mesmo porque, se não contemplar, aí vai entrar numa discussão de choque de legislação, com discutir constitucionalidade de lei, discutir essas questões todas podem ser travadas. Uma vez, inclusive, que o Estado ele não pode necessariamente criar direitos sobre água, né? Isso é uma competência exclusiva da União. Bom, o Cabral travou lá, mas ele veio aqui e ele estava querendo discutir um pouco exatamente sobre diretrizes de aplicação, né? Considerando o plano de bacia. Né? Então, assim, como é que você junta, assim, como é que você define as diretrizes de aplicação considerando o plano de bacia? Acho que é isso que ele estava querendo saber. Aí a gente tem exemplos, né, em diversos comitês, né? A gente tem as ações definidas no plano. Nós temos estamos um passo adiante já de alguns outros comitês, né, de um instrumento que vem se consolidando, que foi chamado pela Ana aí como é que é o nome, Marco Aurélio? Manual operativo. Manual operativo. Isso, manual operativo, que na verdade, você pegar algumas ações prioritárias e detalhar já a implementação delas. Né? Tirando isso, aí o comitê vai precisar de se debruçar também, de definir algumas prioridades ou formas de acompanhar e de administrar a aplicação desse recurso. Né? E aí segue muito a mesma perspectiva de planejamento, não só estatal, mas do planejamento de uma forma ampla, que é você ter um planejamento estratégico, né, de longo prazo, vamos dizer, que é o plano de bacia, você ter um plano estratégico de implementação e o plano operacional. Então, um plano estratégico tem o plano de bacia, que é o horizonte de 20, 25 anos, o estratégico, que aí, vamos dizer, é o plano plurianual, que a gente define as ações aí no médio para início de longo prazo, e a lei orçamentária, né, puxando para o Estado, a lei orçamentária anual, que é o plano de curto prazo, que é o operacional, o que nós vamos fazer esse ano. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido, definir depois, aí, pensando os recursos arrecadados, entender quanto que a gente vai arrecadar nos próximos 5 anos e fazer mais ou menos uma projeção das principais ações, pensar no que a gente vai alocar de recursos desse ano, por exemplo, que vai ser arrecadado esse ano, o que a gente vai aplicar esse recurso, entender daí também frustrações de receita em razão da redução dos usos, né, realmente da implementação do uso racional, mas isso tudo a gente tem fartos exemplos para utilizar, né, como base aí para essa nossa discussão, mas principalmente pensar em planejamento de médio prazo, vamos dizer, no plano plurianual e um curto prazo aí, que é o plano orçamentário anual ou plano anual de aplicação. Era isso. Entendido, Albano? Entendi. Não sei se o Cabral destravou, qualquer coisa que perguntou. É o José Alves Neto agora. Bom dia, senhores. Bom dia a todos. Boa tarde a todos, né? Apenas alguns esclarecimentos. Eu não sei se esse seria o determinado momento para essa discussão ou como ficaria isso, mas para entender algumas coisas. Quando se propõe a cobrança, tanto para a captação quanto para o lançamento, por exemplo, as prestadoras de serviço de abastecimento público, elas, então, a partir de aí, incorrerão no pagamento de dois valores, o valor tanto do que vai ser captado por ela e do que vai ser lançado, certo? Sim. E o quanto que, até o Marguerino está aqui, talvez ele possa dizer isso, e o quanto que isso, porque eu, como representante do poder público municipal, eu entendo que nós prezamos pelo usuário aqui, depois do recurso hídrico se tornar produção da prestadora e entregue, mas o quanto que esses custos que, por exemplo, a prestadora vai ter
com o pagamento da cobrança pela outorga e pelo lançamento, isso vai interferir lá como um repasse na hora da revisão tarifária que ela vai fazer junto à agência reguladora, porque isso vai imputar como um custo para ela, e um custo alto, porque 0,034 para captação e 0,18 para o lançamento, para um município do porte de Rio Verde com quase 300 mil, isso eu estou falando para um município, sim. Dentro de uma bacia. Agora, isso vai ficar gigante. É isso. Então, um dos questionamentos que eu tenho é esse. Uhum. Bom, o que acontece? Isso faz parte dos mecanismos, né? Se o comitê vai cobrar só captação, se o comitê vai cobrar captação e lançamento, tem comitê que cobra captação, o consumo e o lançamento, né? Porque tem algumas empresas que só usam a água e não necessariamente consomem ou não tem perdas no processo. Então, isso tudo faz parte dos mecanismos. De uma forma geral, e não olhando para o saneamento, olhando para os setores usuários de uma forma geral, isso faz parte de um dos princípios da cobrança, que é induzir o uso racional. Induzir o uso racional não é só sobre a cobrança, sobre a captação. É também necessário, né, o recurso hídrico é utilizado também para diluição do efluente. Se a entidade ou se a empresa faz um tratamento excelente do efluente que ela lança, a cobrança não é impactante para ela. Agora, se ela não trata o efluente e lança o efluente com uma qualidade ruim, que compromete os usos a jusante, ou seja, que prejudica os usuários a jusante, que impede que outras pessoas usem a água a jusante, isso precisa ser incorporado dentro do processo. E da mesma forma que é com o saneamento, isso vai ser feito também, não só com a Saneago, mas também com a indústria, mas também com todos os outros setores que tenham lançamento, né? E vai ser preciso inserir esse componente. Como vai funcionar esse processo aí da inclusão desse valor? Isso faz parte do processo administrativo, que nem você falou, você vai passar pelo órgão regulador, que a Saneago vai ter que justificar que isso entra como custo, e etc., e ela vai repassar à sociedade de uma forma geral. O que eu posso te dizer é o seguinte, apesar do montante ser alto, no caso do saneamento, o valor repassado, por exemplo, para a conta dos usuários finais, inclusive é muito interessante quando a companhia faz isso, que é o repasse demonstrar que esse valor é referente à cobrança pelo uso da água na bacia e etc., que aí você gera, inclusive, uma exposição maior do sistema, das pessoas conhecerem, isso dá valor de centavo na conta do consumidor final. É impactante para a empresa, mas no valor final do consumidor, dá centavo, não chega a dar real, né, numa conta média de consumidor. Lógico que você somando lá, por exemplo, 200 mil consumidores, vamos dizer lá, por exemplo, lá em Rio Verde, ou 1 milhão e tanto de consumidores aqui em Goiânia, multiplicado por esses centavos, multiplicado por meses desse processo, você vai chegar em alguns milhões. Né? Mas para o usuário final, que a companhia cobra e vai repassar isso da mesma forma como a indústria vai repassar, da mesma forma como a irrigação vai repassar. E uma das preocupações é que esse valor não pode ser abusivo ou não pode ser excessivo a tal ponto que inviabilize a atividade que está sendo colocada. Né? Esse valor que está colocado aí, se eu não me engano, acho que eu não sei se é 18 centavos, mas acho que é 1 centavo, ou alguma coisa, 18, ele não inviabiliza, porque inclusive esse valor aí foi discutido e internalizado e conversado com todos os prestadores de serviço, no caso aí da bacia do Paranaíba, considerando Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. A única reclamação que nós tivemos é da CAESB, né, que é o grande pagador a princípio dos rios federais, porque em Brasília quase todos os rios são federais, e aí a CAESB fez o pedido e foi aprovado pelo comitê, que a princípio o que é arrecadado na região fique na região. Né?
Então, essa foi a cobrança, ou o pedido que eles fizeram, que foi entendido pelo Comitê do Paranaíba. Se a gente pega na bacia do Rio dos Bois, aí, o que as companhias de saneamento, independente da Saneago, você vai ter alguns municípios aí que são municipais, e ele vai internalizar da mesma forma e vai fazer o repasse, da mesma forma que a indústria vai fazer, do mesmo jeito que todo mundo vai fazer. Lembrando que esse valor não inviabiliza a atividade, nem quanto à captação, nem quanto ao lançamento. Tem alguns exemplos de captação, que a agricultura também é um setor que é bem beneficiado por esse processo, o valor cobrado deles é bem abaixo do que outros usos, pela dificuldade que ele tem de repassar esses valores, mas os valores também não inviabilizam nem o montante do que é captado pela agricultura, por exemplo. Não sei se o Mário quer complementar, mas eu acho que está bastante tranquilo. Só um segundinho, assim, só para o José Alves, você vai ver que assim, o valor não é alto, tá? Muito pelo contrário, você vai ver que a discussão aqui é exatamente que o valor é baixo demais e ele acaba não induzindo ao uso racional, certo? Ou seja, o indivíduo prefere pagar e não melhorar o processo produtivo, em alguns casos, do que se preocupar com isso. Então, assim, a discussão é no sentido oposto, tá? É baixo demais e você vai ver que essa discussão vai aparecer aqui várias vezes, que o valor é baixo demais e não há nenhum tipo de interferência no processo produtivo. Albano, só complementar, né? Até só pela questão de fórmula, que talvez, não sei se você compreendeu bem, José Alves, mas é 18 centavos por quilo se eu não me engano, por quilo de DBO. Então, isso é bastante coisa. Não é por litro ou por metro cúbico de efluente, não. É por quilo de DBO a ser dissolvido. Então, é bastante coisa, é bastante efluente lançado. E assim, eu posso afirmar que não vai ser esse método que vai ser usado aqui, mas posso dizer também assim, José, a nossa discussão é que o valor é baixo demais. Não é que é alto, mas você vai ver esse processo acontecendo aqui. Mário? Albano, ele assim, é um valor baixo, mas considerando, por exemplo, que a Saneago opera em 226 municípios, né, ele acaba sendo um montante razoável. Agora, é importante a gente salientar o seguinte também, José Alves, que a empresa não tem, o operador ele não tem nenhuma segurança, né, nenhuma garantia de que esse recurso possa ser passado para a sua tarifa, ou seja, vai depender do entendimento da agência de regulação. Ela pode entender que sim ou não. De repente, ela diz, não, isso é obrigação e tal, então não deve ser. A empresa tem que buscar eficiência e coisa e tal, e não admitir, ou seja, ela vai ter que arcar realmente com esses custos. Essa é uma questão. Segundo, é que tem que ter mecanismo, como o João falou, que incentive realmente a eficiência, né? Sem dúvida. Por exemplo, a questão da perda de água. Né? Eu acho que tem que ter aí um fatorzinho, né? Um fator de incentivo a isso. O pagador, se ele economiza, se ele tem uma baixa, um baixo índice de perda, ele tem que ter uma compensação disso no pagamento. Né? Nós tínhamos implementado isso no Comitê do Paranaíba. Infelizmente, na revisão, isso foi retirado por falta de estrutura para mensurar isso, na verdade. Né? O comitê estava achando muita dificuldade de implementar aquela fórmula que foi estabelecida. Né? O órgão gestor, no caso da ANA, não tinha dificuldade. Então, provisoriamente, a gente simplificou a fórmula, mas foi criado um grupo para rever a fórmula. E é isso que a gente defende. Né? Da mesma forma, o tratamento de esgoto. O lançamento vai ser cobrado? O João disse, alguns comitês cobram, outros não. Né? Se for cobrado, ele tem que ter também um incentivo à eficiência. Né? O operador ele tem que investir, e esse é um fator interessante aí, né? Dentro daí do comitê que a gente defende, né? Tranquilamente. Então, é possível a gente... E é possível e indicado, vamos assim dizer, que nós tenhamos aí nas nossas formas de cobrança esses incentivos aí à eficiência.
não é? Para todos os setores usuários, tá? Indistintamente, para todos os setores. Claro que a fórmula pode ser até diferente para um ou outro setor, né? Cobrar um ou outro, uma outra forma, um outro instrumento, né? Mas, aliás, o instrumento é o mesmo, é a cobrança, mas, alguma forma, pode entrar algum indicador para um setor, outro indicador para outro, alguma forma de cobrança diferente, mas o objetivo é o mesmo, não é? E tem que se considerar, sim, essas questões aí, da eficiência, por exemplo. Tá? Mário, deixa eu te fazer uma complementação. O Paranaíba, como o Mário falou, optou por simplificar um pouco mais as fórmulas. Não só por esses argumentos que o Mário colocou, é que, por exemplo, a agricultura, a irrigação, por exemplo, um determinado uso, que é uma coisa que tem que ser pensada, e como eu disse, é uma coisa que a GEIG está com uma preocupação muito boa e muito séria nesse sentido, não só a gerência, mas a superintendência, de uma forma geral, é que a cobrança realmente sirva aos seus dois componentes, que é induzir ao uso racional e a questão de ter os valores necessários para a implementação dos planos. De uma forma geral, os comitês têm trabalhado com a cobrança no sentido do seguinte: verifica quanto que é necessário para custear a agência e, a partir daí, você multiplica o valor, considerando aqueles 7,5, para ter o mínimo necessário só para a questão de manutenção de agência, sem pensar em indução de uso racional e nem também em arrecadar os valores efetivamente para a implementação dos planos. E por que eu digo isso? No exemplo, nós tínhamos, o Comitê do Paranaíba tinha como uma série de multiplicadores para vários setores. E aí, de repente, você tinha que a cobrança, e vou usar como um exemplo genérico, a cobrança pelo uso da água de um pivô central, vamos supor, de um tamanho médio, aí, ou até relativamente grande, de 100 hectares, a cobrança nele dava em torno de R$1.000 por ano. R$1.000 é suficiente para induzir o uso racional de uma irrigação, né, por ano, sabendo que o produtor rural paga só de energia, por exemplo, R$15.000 por mês, quando ele tem o funcionamento do equipamento. Então, o que é induzir o uso racional? Ele se colocou dentro do Paranaíba uma série de formas, com cálculo, com certificação e não sei o que ia reduzir, por exemplo, de R$1.000 para R$800 o valor a ser cobrado. Só que o usuário ia ter que contratar um responsável técnico, fazer uma certificação do equipamento, só isso ia custar tipo R$2.000 para certificar o equipamento, para ele ter uma economia de R$200 na cobrança anual. Isso é induzir o uso racional? Da mesma forma, o saneamento, pegando o exemplo do Mário aí, será que o valor colocado induz ao saneamento a mudar a forma como ele está lançando os efluentes, a buscar uma revisão no processo de lançamento de efluentes com ampliação de tratamento do efluente? É isso que tem que ser pensado pelo comitê também. E, lógico, não pode inviabilizar a atividade, a gente tem que participar e contribuir para esse processo de discussão, mas isso precisa ser pensado de uma forma geral. Paranaíba retrocedeu justamente por perceber que não só não estava conseguindo medir esses valores, como eles também estavam trazendo uma complexidade gigantesca para a fórmula, sem nenhum benefício prático no processo. Aí, por exemplo, o Paranaíba tomou também mecanismos diferentes, onde ele cobra dos usuários de uma forma geral pelo uso outorgado, então fazendo com que os usuários repensem o que tem outorgado, mas no caso do saneamento, por uma especificidade do saneamento, onde ele pede outorgas para planejamento e estruturação de sistemas com horizontes de 20, 30 anos, foi colocado o valor medido e não necessariamente o valor outorgado. Então, é possível e é preciso reconhecer também essas diferenças, essas necessidades dos setores e trabalhar esse processo. Essa que é a grande discussão, essa que é a grande articulação que o comitê vai fazer nesse primeiro momento. Obrigado, Albano. João, você precisa sair. 7. Albano, eu pedi a palavra e antes que o Ricardo saia, eu gostaria de fazer uso dela, poderia ser? Sim, tá. Obrigado. Primeiro,
parabenizar o João pela apresentação dele, tendo em vista que explanou aí sobre a questão das legislações, né, que permeiam a questão da cobrança e a sobriedade no sentido de que existe um processo, né, para chegar até a cobrança. Então, aí eu faço a primeira pergunta: será que nós estamos maduros e prontos o suficientes para estar fazendo a aplicação nesse momento, nessa hora da questão da cobrança? Então, é algo que a gente tem que se perguntar nesse sentido. E, por fim, posicionar no que você comentou da questão de saúde financeira dos empreendimentos. E aí é isso que a gente tem que avaliar bastante, porque nós podemos aí causar grandes impactos, né, com a questão do abastecimento público, com a questão das indústrias, também com os produtores rurais, e fazer essa avaliação. E aí vem minha pergunta, que aí eu acredito que é um contexto inverso que a gente tem que fazer. Não é implementar a cobrança para montar uma agência. É pensar no valor que você até comentou, é pensar no valor hoje, se a SEMAD já tem esse valor da manutenção de uma agência, para que a gente possa analisar a questão dos valores. Tá? Bom, acho que dois principais pontos, então. Primeiro, três, perdão. Acho que é justamente isso, essa participação na discussão. O valor não pode inviabilizar uma atividade, ela tem que ser suficiente para induzir o uso racional, para melhorar as técnicas, esse processo todo, mas não pode inviabilizar os usos. Quanto à questão de maturidade do sistema, sinceramente, nós estamos na discussão em Goiás, acompanhando a discussão de cobrança desde 2010. Então, são mais de 10 anos acompanhando essa discussão. Eu acho que não dá mais para se falar em falta de maturidade para se discutir e para se avançar nessa questão da cobrança. A política estadual de recursos hídricos e a política nacional já estão instaladas no formato que elas estão hoje, da 9433 e da 13123, há mais de 25 anos. Então, eu acho que não há o que se falar mais também nesse processo. Eu acho que já está passando da hora, para não dizer que já passou da hora, de nós avançarmos nessa questão, né? Justamente para reconhecer essa questão do valor da água e exercer as funções que esse mecanismo tem, que esse instrumento tem, né? Porque a cobrança ela não vai entrar no caixa da secretaria. A cobrança não é para dar superávit no caixa do Estado. A cobrança é para que a gente consiga investir nas bacias para ter cada vez mais água em quantidade e qualidade. Então, é a cobrança, em grande parte, quem vai contribuir, por exemplo, para a gente melhorar a condição de disponibilidade e segurança hídrica na bacia do Alto Meia Ponte e fazer com que a gente consiga ter mais usos e dar mais segurança aos usos existentes, né? Aí a reflexão que eu faço é mais ou menos no mesmo sentido. Gestão de águas é necessário onde? Aonde a gente tem conflito por uso de água, né? Se a gente não tem no Estado, e aí eu até faço uma reflexão para vocês, né, aí principalmente o setor agrícola, que tem, essa semana, foram bem impactados aí com o marco regulatório do São Marcos, que foi lançado essa semana, e eu aponto para você, assim, de forma fácil e rápida, 10 conflitos em regiões impactantes do Estado, que envolvem o setor da agricultura irrigada, e eu pergunto para você, será que a gente precisa ou não instalar a gestão de recursos hídricos? Porque gestão de recursos hídricos não é só outorga. É outorga, é sistema de informações, é enquadramento, é cobrança e é também o plano de bacia, né? E aí tem algumas regiões que vão ter que passar por alguma outra condição. A gente não pode, é uma discussão também que a gente precisa trazer, a água não custa no sentido de desenvolvimento do uso racional. A mesma coisa lá no Baixo Paranaíba, onde a gente tem uma grande disponibilidade hídrica e poucos usos, da mesma forma que ela custa no São Marcos, no Alto São Marcos, acima, ou lá na usina de Batalha, ou na mesma forma que ela custa aqui na bacia do Meia Ponte. Mas esse custo precisa ser trazido para dentro do sistema. E aí, de novo, a gente já tem 25 anos de política, mais de 10 anos de discussão da cobrança. Se a gente não começar a discutir da forma como deve ser discutido, que é de forma descentralizada, participativa e integrada,
O Albano vai contar para vocês daqui a pouquinho o que vai acontecer. Vai acontecer a mesma coisa como acham que tem que ser no sistema, aí pegando um paralelo do sistema ambiental, que é comando e controle. Eu mando e você faz. E não é isso que a gente espera, isso não é isso o princípio da gestão de recursos hídricos. Agora, tem que ficar muito claro, se a gente não fizer, e se a gente não colocar esse sistema para funcionar, vai vir um outro para substituí-lo, que alcance, ou da forma como alguém acha que vai alcançar os objetivos que se espera. Então, essa que é a minha grande preocupação, também para uma reflexão. Quando é que a gente vai começar, né, a repensar esses processos? Eu acho que foi as duas, a última, qual era, Tiago? Você tinha falado? Era a questão se já tem um levantamento hoje para a manutenção da agência. Ah, tá. Bom, então, para mim, aí a gente cai na mesma questão que a gente estava discutindo antes. Para mim, o parâmetro não é a agência de bacia. Porque, assim, por exemplo, a gente tem 7,5 para utilizar na agência de bacia. Tá bom, mas pode ser que a gente gaste só 2,5 do que a gente arrecadar. Porque o objetivo nosso não é manutenção da agência de bacia. O objetivo do comitê é implementar as ações necessárias para a reorganização e para trazer segurança hídrica para a bacia. Essa que tem que ser a perspectiva da agência, perdão, a perspectiva da cobrança. É esse que tem que ser o valor. Não é do tipo... Não é vou arrecadar para manter uma agência mínima, eu gasto, e vou chutar valores só para facilitar a vida, não assusta com os valores, não. Tipo, eu preciso arrecadar 100 milhões porque a minha agência custa 7,5 milhões. O quanto eu tenho que arrecadar tem que estar relacionado ao quanto eu quero investir e o quanto eu preciso investir na bacia. E vamos dizer, eu preciso investir 200, não, mas eu só vou arrecadar 100 porque a minha agência custa 7. Na verdade, a perspectiva eu tenho que arrecadar 200, então vamos ver como arrecadar o mais próximo de 200, e a minha agência, ao invés de custar 14, que é o 7,5% de 200, não, ela vai custar os mesmos 7,5%. Só não pode partir desse princípio de achar que a cobrança, porque é o erro que a maior parte dos comitês entraram, e eu acho que é justo, não dá para negar a importância dessa discussão, mas é de achar que o valor da cobrança é só para manter a agência. Não é. Isso é uma parte do processo. A grande função da cobrança é fazer com que tenha os investimentos necessários na bacia, que não é uma responsabilidade só do Estado, é uma responsabilidade de todo mundo de forma integrada. Então, partir um pouco dessa perspectiva de qual é a visão de investimento para o plano. Lógico que também tem a questão de bacia, por isso que aí a perspectiva de uma agência integrada com os outros comitês diminui o nosso custo a ser apropriado por cada comitê, porque a gente vai ter uma agência compartilhada entre esses comitês, mas isso tudo são coisas para serem discutidas. Só o cuidado para a gente não achar que, pegando como esse exemplo, não, então 7,5 que custa, então vamos arrecadar 100 milhões. Tá, só que para a gente investir na bacia e garantir aquelas metas que a gente tem para 20 anos, precisa arrecadar 300. Ou seja, nós não vamos atingir a nossa meta de segurança hídrica lá, porque a gente quer pagar pouquinho para a agência. Então, só tomar esses cuidados. Lógico, também não vai se criar uma mega estrutura ou se propor uma estrutura desnecessária, mas são essas discussões que a gente vai avançar ao longo do tempo. Desculpa, Albano, eu falei demais, falo demais. Tranquilo, obrigado, João. Eu só fazer duas colocações, Tiago, para você, nessa coisa, tanto de... Eu já vou passar para você, Mário. É só assim, questão de indução de uso, a cobrança não trabalha sozinha. A outorga, ela precisa ter parâmetros, coeficientes, e caso você peça um determinado volume de água para um uso que não seja adequado, quem vai te segurar é a outorga. A outorga vai dizer não. Não, olha, você não pode pedir essa quantidade de água para esse uso, porque os coeficientes indicam que isso não é adequado. Então, isso também faz parte do processo de outorga, tá? A segunda questão é o seguinte, eu fiz a conta rápida aqui, para você ver, Thiago. Uma pessoa com 100 hectares de irrigação pagaria R$ 1.915 por ano se você usasse o método do Paranaíba. Se você me disser que uma pessoa que tem 100 hectares de irrigação vai ter o negócio dela prejudicado por pagar R$ 1.915 por ano, eu vou dizer, então, assim, então ela já está, o negócio dela já está prejudicado. Porque se ela não consegue gerar um valor que pague isso, então, assim, ela precisa rever todo o processo. Então,
Vamos dizer aqui que a gente chega aqui e fala, vamos triplicar isso, vamos aumentar 5 vezes. Vai continuar o mesmo argumento. Certo? Uma pessoa que irriga 100 hectares, ela tem um recurso para investimento, ela tem um custo, ela tem um ganho, e esse valor ele não é muito relevante. Tá? E isso vale, nos outros setores, você com o PTU é maior? O gasto é maior? O abastecimento vai ser um valor maior? Vai. Mas vai continuar na faixa de 0,1% a 0,3% do faturamento, pelas estimativas que a gente faz. Ali o Mário vai falar se o balanço da Saneago é público. Vocês podem olhar lá que vocês vão ver qual é o balanço da Saneago. Tá? Então, assim, eu desconheço qualquer situação em que o valor da cobrança tenha criado problemas para quem paga, mas se alguém tiver o exemplo, a gente discute. E aí fica assim, sempre fica a discussão se ele é suficiente para gerar os benefícios que se espera dele. Essa que é a grande discussão. E endossa essa visão de que não é para manter a agência de bacia, né? É para atingir o objetivo, e a gente discute o valor dentro dessa visão de objetivo, né? Mas eu garanto assim, o comitê e a própria órgão gestor não vão aceitar valores que criem problemas para a atividade econômica, né? Nós não vamos aceitar isso. Por outro lado, nós vamos buscar o valor que, por exemplo, ajude a apoiar o produtor rural. Por exemplo. Então, vamos usar o recurso, por exemplo, para preservar áreas, para canalizar os famosos rego d'água, ou seja, para fazer coisas que vão beneficiar a todos, né? Inclusive todos os setores. Essa é a filosofia. Mário? Eu acho que a questão de estamos na hora ou não, né? Para corroborar um pouco o que o João disse aí, a gente tem que lembrar sempre que a cobrança é um instrumento de gestão e é um instrumento muito importante. Por quê? Ele vai forçar um pouco a gente ter um cadastro melhor, né? O órgão gestor ter um melhor cadastro, né? Dos usos, né? Dos usuários. Ele vai forçar um pouco, ou ele vai, pelo menos, clarear, né? Vislumbrar aí, visualizar para as pessoas quem é que são realmente os usuários, os grandes usuários, né? Ele vai, em alguns, não sei se é o caso aqui de Goiás, né? Mas em alguns comitês, o João e o Albano podem dizer isso, a partir do momento em que se implantou a cobrança, né? O instrumento, foi solicitado a redução de outorga, ou seja, existe a reserva ali, existe uma reserva. E com o instrumento de cobrança, essa situação vai melhorar um pouco, né? E eu diria o seguinte, que para a gente ainda é novo, né? Tudo relacionado à gestão de recursos hídricos ainda é novo. Nós temos, assim, são poucos anos, né, que a gente está aí, que foram criados comitês, né? Mas a gente está aprendendo, e aprendendo até rápido, né? E eu acho que essa é mais um aprendizado da gente. Agora, vai depender da gente de costurar realmente, né, entre os diversos atores, qual é a melhor fórmula de cobrança, qual é o melhor método de cobrança, né? Lá no Paranaíba se instituiu que o usuário que paga até R$500 por ano, dele não é cobrado, ele é isento, né? Ou seja, o pequeno, ele está isento de pagamento, né? Então, esse mecanismo, né, a fórmula, a gente aqui na discussão, sabe, é que a gente vai ver, vai considerar o momento, né, Tiago? É importante isso, considerar o momento para que a gente está passando e construir a melhor forma que a gente puder aí, onde não enfia a faca no pescoço de nenhum setor, de ninguém, mas que a gente possa contribuir aí para a implementação dos planos de recursos hídricos, ou seja, para que a gente tenha recurso realmente para fazer as decisões do comitê se valerem, né, dos comitês de bacia. É isso. Obrigado. Mário, nem tão novo assim, Mário. Eu lembro de você lá junto com o Maurício Roriz.
Lá de 2003, lá de março de 2003, do Meia Ponte. Nem tão novo assim. Ô, João, eu estou lembrando aqui uma questão interessante. Hoje mesmo eu estava lembrando, rapaz. No início, o primeiro comitê criado aqui em Goiás, né, foi o Meia Ponte, e a falta de estrutura, rapaz, era tão grande, né, que eu era presidente, quando eu era presidente da ABS Goiás, a ABS aqui tem sede com um funcionário, coisa e tal, e quem era presidente na época do comitê era o Correntino, né? E o Correntino reclamava tanto, rapaz, de falta de estrutura, falta de apoio, que eu convidei ele. Nós tínhamos uma sala lá, que usava pouco, lá na ABS, e o comitê passou a usar essa sala para guardar os documentos, e a gente disponibilizou o computador para ele, o apoio, né, com a secretária que a gente tinha lá. Olha só, hoje não, cara, e não faz muito tempo isso, nós já temos 4 comitês estruturados, né, e vamos implantar agora o sistema de cobrança. Estamos avançando. Não é tão novo, como você falou, vai ser relativo, né, João? É relativo, mas estamos aprendendo rápido, rapaz, a passos largos aí, estamos amadurecendo juntos, né? Então, quer dizer, não faz muito tempo, eu fui presidente, sei lá, 2007, 2009, por aí, quer dizer, não tinha estrutura nenhuma, né? De lá para cá avançamos muito aí, tá certo? É isso, Albano, mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Aí vocês entram nas outras discussões. Se alguém tem mais alguma pergunta para o João, senão vamos liberar ele aqui. Tô indo aí para o Palácio encontrar vocês. Tá bom. Certo. Então, tá ok. Valeu, Obrigado, João. Abraço para vocês, hein? Tchau, tchau. Boa reunião. Tá bom. Gente, eu vou passar, então, aqui para o segundo ponto da pauta, que era um ponto não esperado, que vai um pouco ao encontro do que o Thiago perguntou sobre se estamos preparados ou não, né? Então, o que acontece? Nós recebemos, semana passada, um processo aqui, através do sistema, né, o SEI, o sistema nosso, com uma ação ajuizada pelo Ministério Público de Goiás, demandando o Estado a implementar a cobrança via decreto em 60 dias. Certo? É um processo que, até hoje de manhã, nós já conversamos lá no Corumbá, ele está restrito, com acesso restrito, eu não vou, infelizmente, poder partilhar com vocês tudo que tem lá, posso partilhar a ideia do que tem e um pouco do que nós estamos trabalhando nisso, tá? Mas isso chegou aqui a partir de um processo até um pouco mais longo, desde 2020, que eles estão questionando, né, estão pedindo, estão fazendo perguntas, nós já tínhamos respondido algumas coisas, e agora já chegou com uma ação judicial, tá? Com essa demanda. O Ministério Público argumenta que está havendo omissão do Estado da implementação do sistema de cobrança, já que a lei é de 97 e a lei dizia, né, e vocês sabem, lá dizia que, uma vez a lei sendo assinada, né, entrando em vigor, a cobrança deveria ser implementada. E eles também argumentam todos os problemas que nós estamos tendo com relação a recursos hídricos e que a cobrança tem, claro, também nós não concordamos, né, que a cobrança poderia ajudar na solução destes problemas. E, diante disso, eles acusam o Estado de omissão, dão um valor, vamos dizer, simbólico para essa ação, mas uma multa de R$10 mil por dia, e a citação do governador, já tendo em vista que, se ele, como eles põem, que deve ser um decreto, eles atribuem a responsabilidade ao governador, né? Então, vocês sabem que isso aí é uma ação judicial, né? Nós temos que nos posicionar diante dela. Essa ação chegou, primeiramente foi para a Procuradoria nos demandou uma resposta em 24 horas sobre o assunto. Então, aqui, na Superintendência de Recursos Hídricos, nós explicamos como é o processo. O processo é participativo, que nós seguimos a legislação de recursos hídricos, né? Que lá tem como são os instrumentos de gestão, como eles são implementados. Certo? Explicamos que estamos fazendo isso, que há um cronograma, como nós conversamos com vocês, né? Nós temos aqui um cronograma de reuniões. A ideia era terminar essa discussão até dezembro, mas nada nos impede de, caso a gente não chegue a um acordo, seguir um pouco
mais. E como vocês ouviram pela explicação do João, depois disso, né, ainda que uma parte pode ser em paralelo, nós temos que discutir todo esse processo de como cobrar, para onde vai o dinheiro, quem autoriza o uso, como é que ele chega, como é que ele vai para implantar a agência de vacina, ou seja, toda essa burocracia que o João falou. Né? Ou seja, agora, em 60 dias, nós podemos editar um decreto? Podemos, até em menos. Só que isso vai contra todo o princípio da gestão de recursos hídricos, integrado, participativo, né? Multinível. Né? Então, assim, foi isso que nós argumentamos nessa nossa resposta, explicando tudo que está sendo feito e como é que deve ser feito. E assim, já houve também, foi acompanhado de um parecer do nosso Procurador-Geral do Estado, e aí aqui eu faço apenas uma colocação, né? Talvez você já tenha... Albano, eu não sei se é só comigo, mas assim, o seu áudio está um pouco baixo, não sei se para os outros também. Vou tentar tirar mais. Está baixo sim, Albano. Dá um jeito Melhorou? De chegar mais próximo aí. Eu estou com o microfone aqui na boca, melhorou? Melhorou um pouco. Melhorou. Está sempre dando esse problema que a gente colocou aqui no palácio. Tá? Então, assim, nós fizemos a nosso arrazoado, né, sobre a visão que nós temos desse processo, e agora nosso procurador também fez um despacho com alguns argumentos, como eu estava comentando, há uma confusão, geralmente no meio jurídico, entre a legislação ambiental e a legislação de recurso hídrico, né? Por exemplo, ele cita, por exemplo, cobrança ambiental, né? Na verdade, assim, eles, em geral, desconhecem a legislação específica de recursos hídricos, mas ele fez um arrazoado em que, tirando isso, ele argumenta que esse processo de implementação da cobrança é um processo do executivo seguindo a legislação específica. E que, caso ele venha do judiciário, né, nós estaríamos tendo uma usurpação de competência, né, no processo. Ou seja, o judiciário estaria mandando implementar uma política que é implementada de acordo com uma regra específica e no âmbito do executivo. Certo? Então, nesse momento, nós estamos nesse ponto em que nós fizemos a nossa consideração e o nosso procurador devolveu essa consideração ao juiz, né, que passou essa demanda para nós. Né? Então, eu estou trazendo essa discussão aqui para vocês ficarem cientes de como isso está e de que, assim, nós acreditamos que o bom senso fará com que o juiz entenda que nós estamos avançando no processo, sim, e que os nossos prazos estão adequados com a ampla discussão que o tema demanda. Né? Diga aí, o que nós vamos mantê-los informados, vamos estar aqui discutindo, é o seguinte: caso o juiz não entenda isso, e caso ele dê uma determinação de que o pleito do Ministério Público está correto, precisa ser cumprido, nós vamos cumprir, considerando que é uma ordem judicial. E aí nós vamos fazer o máximo possível para que isso atenda, né, os interesses comuns que nós estamos discutindo aqui. Né? E daí, assim, a importância, e volta nessa questão do processo, acho que não cabe mais nenhuma consideração sobre, não estamos prontos para discutir. Olha, se nós não discutirmos agora e vier uma decisão desse nível, nós vamos implementá-lo através de decreto, né, sem a devida discussão que, como volto a frisar, vai contra nossa visão, contra nós entendemos o processo de gestão, contra tudo que o comitê representa, certo? Mas vamos ter que responder à justiça e estamos fazendo. Então, assim, a ideia de colocar esse ponto aqui, eu estou colocando isso hoje já de manhã, na reunião do bar, e nós estamos discutindo uma forma de reagir a esse processo, além das respostas legais que estão dentro do processo. Certo? Então, a ideia é chamar uma reunião específica para isso, com os comitês, para, inclusive, ter uma possibilidade de resposta conjunta, né? Para deixar claro que todos os entes que participam do processo não concordam com esta abordagem que foi colocada, ainda que nós concordemos com a visão de que a cobrança é um instrumento
importante e ajudará, sim, a resolver alguns problemas que nós temos na gestão de recursos hídricos aqui no Estado. Certo? Ou seja, a linha de pensamento do Ministério Público não está errada. Nós discordamos da forma como ele está tentando resolver o problema. Certo? Então, estamos nesse ponto, né? Infelizmente não posso partilhar o processo com vocês, mas vamos avançar na discussão de uma forma para os comitês se manifestarem sobre esse tema. Vocês tiverem alguma questão aí, eu posso tentar, na medida do possível, né, responder, né, principalmente assim, a parte jurídica eu não tenho como abordar ali, né, tem umas questões jurídicas lá que eu não entendo, mas fica à disposição para responder a vocês alguma questão nesse tema. Se mais alguém quiser falar também, Marcos Aurélio, aí, alguma coisa desse processo todo aí também, fica à vontade para falar. Eu vou só fazer relembrar um pouco, eu falei na reunião cedo, né? E aí, pegando um pouco do que o Thiago tinha comentado, né, Thiago, quando você falou da maturidade, é justamente por essas e outras, né, que nos preocupa bastante. O fato de que, e o que a gente sempre fala, o comitê de bacia ele é um espaço muito caro no sentido de penoso mesmo de se manter, porque a gente sabe que vira e mexe, tem outras forças que querem, né, a gente sempre tenta retomar porque é muito mais fácil o comando e controle, e essa decisão, às vezes, descentralizada, participativa, ela é mais demorada, mas, ao mesmo tempo, ela é muito mais efetiva. E aí a gente sempre tende a ter pessoas ou instituições que querem forçar. E, de fato, neste caso que o Albano coloca, a nossa lei dá essa permissão, né? Além de tudo, dela ser um pouco contrária à política nacional, ela prevê a atribuição ao Estado de implementar a cobrança, independente da atuação do Comitê e do Conselho de Recursos Hídricos. E aí nossa defesa é que, de fato, o sistema se comporte aqui em Goiás como ele deve se comportar no âmbito nacional. E a nossa lei deu essa atribuição, dá essa competência ao Estado, e o MP simplesmente pede para que o Estado cumpra o que está previsto ali. E aí, a nossa preocupação de entender se a gente está no nível de maturidade justamente é essa, porque é um sistema, é um instrumento posto lá na política em 97, não cabe, e aí a gente sempre vendeu a ideia de que o comitê decide se deve cobrar. Não, é um instrumento, ele tem que ser implementado. O que a lei coloca é uma atribuição ao comitê propor valores, propor os mecanismos e sugerir os valores ao conselho, e este aprovar, né, a cobrança. É justamente por entender que este seria o caminho natural onde a gente está fazendo a discussão. Então, o nosso receio de entender se há uma maturidade e tentar levar isso mais tempo à frente é justamente esse tipo de coisa. Existe também uma movimentação no âmbito do Conselho Nacional. Por quê? Porque para todos os outros instrumentos existe uma saída no caso de inação. O enquadramento tem que ser proposto pelo comitê, aprovado pelo conselho, mas se não tiver, o órgão gestor pode propor enquadramento, né, precário, ele pode considerar como classe 2 aquilo que não teve estudo, então existe uma brecha, para a cobrança não tem. Então, se o comitê resolve sentar e não aprovar, não existe nenhum caminho que o sistema possa recorrer para implementar esse instrumento, que é tão importante quanto aos demais instrumentos, né? Porque pensa num sistema perfeito que foi criado para descentralizar a gestão de recursos hídricos, deu poder aos usuários, inclusive, e criou a fonte de financiamento desse colegiado, né? Então, não criou um colegiado que ficaria dependente eternamente de recursos do Estado para operar, de contingenciamentos, de uma série de coisas. Ele tem recursos para trabalhar, e aí, de certo, por uma posição sempre contrária, né, tentando pensar no menor valor possível para se pagar, a gente não implementa a cobrança, né? E aí, nas outras coisas que você comentou, de fato, a gente tem que pensar, e aí o que está sendo proposto aqui, inclusive nos estudos que a gente está conduzindo aqui no âmbito da GEG, é usando como base o plano estadual e o plano de bacia. A cobrança ela tem que ser pensada para financiar esses planos e as ações ali previstas. E a questão da agência é uma consequência. A questão é que a gente sempre imaginou a agência como sendo aquela entidade que só faz reunião. E não é, né? Quanto mais você for pegar os papéis de uma agência de bacia prevista lá na lei, na agência pura, e mesmo as entidades delegatárias, elas têm atribuição também de implementar as ações que ali estão, seja contratando estudos, elaborando editais, contratando as empresas para executar os serviços. Isso demanda uma robustez de uma agência também. Então, não dá para a gente imaginar um plano como o do Paranaíba lá, com milhões, até bilhões de investimento previstos no âmbito do plano, sem imaginar que precisa de uma agência robusta por trás para implementar aquelas ações ali previstas. Então, acho que o valor da cobrança ele tem de trás. De fato, nenhum comitê no Brasil hoje pensou a cobrança para financiar o seu plano. Ele simplesmente pensa no valor o menor possível que todo setor quer pagar, e aí desse valor vê-se o que faz. E muitas vezes esse valor sequer
financia as atribuições mínimas de agência, que seria só organizar a reunião. Então, eu acho que a gente, além de pensar, de fato, num valor que induza o uso racional e que também, principalmente, consiga, né, garantir recursos para a gente implementar o plano e ser cada vez menos dependente de recurso orçamentário para essas ações. Apesar de entender que a CEFUR, a cobrança pela utilização dos recursos do setor de elétrico, também deveria vir, a gente deveria estar com esses recursos, mas em Goiás isso não vem para cá, né, para o nosso fundo. Então, assim, para além dessas outras fontes, eu acho que o plano não ficou num valor extraordinário, é um valor extremamente que a gente consegue executar, pensar em valores de cobrança que a gente consiga executar este plano e implementar para ontem a cobrança, né, para que a gente, de fato, consiga aqui no âmbito do comitê ter a possibilidade de a gente ser ouvido, a gente estabelecer, propor os nossos valores e não esperar, né, que outras instituições e outras forças atropelem o comitê, e aí, de fato, a cobrança a gente não sabe como pode vir, né, se foi exigido nesse prazo, dessa forma como vem colocado aí, atravessado aí pelo setor judiciário. Obrigado, Marcelo. Tiago e depois Reginaldo. Tá. Assim, a gente ficou sabendo dessa situação aí hoje pela manhã, com a questão, né, dessa ação civil pública, né, do Ministério Público, com referência à questão da cobrança, e aí baseado na lei estadual, e eu solicitei junto à Procuradoria Jurídica também da Federação, e o que eu obtive assim de resposta nesse primeiro momento, que me deixou todos nós, né, Albano, assim, bastante preocupados, tendo o fato de dando um prazo de 60 dias para que se fosse implementada, etc. A nossa Procuradoria Jurídica se posicionou no seguinte princípio, de que teve a resposta da Procuradoria Jurídica do Estado, né, e contestando justamente essa questão, botando esses pontos que você até elencou, e que esses 60 dias é uma solicitação. Então, o Ministério Público, como até foi comentado na reunião hoje de manhã no Comitê do Corumbá, Veríssimo e São Marcos, pode pedir o que quiser, mas nem tudo que ele solicita vai ser executado. Isso tem que ter uma decisão judicial e que, aí eu reitero, não sou jurista, eu sou engenheiro, não conheço bem da área, mas a Procuradoria Jurídica da Federação deu a entender de que vamos ter calma, vamos esperar a resposta, mas isso dá para ter uma conversa, junto também com o Ministério Público. Acho que as coisas têm que ser esclarecidas. E aí eu quero dizer um posicionamento do setor. O setor agropecuário do nosso estado não é contrário à cobrança. É totalmente favorável. Mas se instrumentos de gestão, como foi dito aí pelo Marco Aurélio, como foi dito por você, Albano, como foi dito pelo Ricardo, mas se um instrumento essencial seja viabilizado, que outorga. E aí, quando eu disse, se nós estávamos, e já falar duas vezes aí, se nós estávamos maduros o suficiente, é porque o principal instrumento e um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, que é a outorga, que é o gerenciamento, não estão sendo executados de maneira satisfatória no nosso estado. E aí a gente está falando de cobrança, né? Então, é nesse princípio que eu botei da questão da maturidade, não é? Muitas vezes se discute 20 anos, como está aí a 9433, há 24 anos, aí ela está implementada e ela fala de cobrança e nunca foi implementada. Então, não é, às vezes a gente discute, às vezes as coisas são impostas e muitas vezes não necessariamente no contexto lá das leis a gente pode ir ajustando, né? Então, reitero esses dois pontos. O setor não é contra a cobrança, pelo contrário, é favorável. Esses custos que foi posto aí por você, acredito que são custos empíricos nesse sentido, porque depender da cultura, o setor também é um setor que devolve água, que absorve água, né? Então, tem todas essas nuances, né? O setor agropecuário, e leva em consideração, reitero, também da questão de você avaliar os momentos, né, para que se possa ser imposto, né, e trabalhado a questão do gerenciamento através da cobrança. Reitero, os principais pontos para a gestão
ao meu ver, e eu acredito que vocês têm o mesmo ponto, é a questão de monitoramento e outorgas. Aí é onde eu bato e confesso que vejo que a gente tem grandes dificuldades, né? Em parte eu concordo assim, com você da questão assim. Só que assim, eu acho que os dois sistemas eles se retroalimentam, tá? A cobrança vai ajudar a outorga no momento exatamente que o recurso for utilizado, por exemplo, para melhorar o monitoramento, né? Porque a gente, no meia ponte, a gente já está começando isso. Então, a ideia é que funcione assim, um ajudando o outro. E a outorga, sim, nós estamos trabalhando para melhorá-la, né? Trabalhando para melhorar e tentando melhorar isso. O pessoal está gritando aqui, está pedindo para parar. Então, assim, nós estamos pedindo que melhorem o monitoramento, não só nas estações que nós usamos para determinar as vazões, como no uso, né? No uso, que é uma coisa também inovadora, que antigamente só se pensava assim, você monitora a vazão e aí vê o que está chegando lá. Não, nós queremos monitorar também os usos em todos os setores onde isso faça sentido, né? E evoluir nisso, né? Pensando aí no futuro, onde a gente tem esse controle de uma forma mais eficiente. Então, esses dois instrumentos eles se complementam e essa é a ideia do processo. Reginaldo? Reginaldo, você está aí? Oi, tô, porque deu um título aqui, tá pedindo permissão aqui ainda, que o notebook é novo, aí ainda não tinha coisado, mas está ok. Não, eu só gostaria de enfatizar a preocupação que eu recebi essa notícia hoje de manhã, né? Não, já estava mais ou menos sabendo dessa questão do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público, às vezes, como você falou, não conhece bem a legislação de recursos hídricos, né? Ele mistura, na realidade, a maioria dos órgãos não faz parte da parte de recursos hídricos, de licenciamento ambiental, eles misturam as duas questões de gestão, né? Então, isso atrapalha um pouquinho. Mas eu fiquei muito preocupado com isso, porque não queremos que aqui no Estado aconteça cobrança via decreto, igual ao Ceará, outros estados, né, que implantou via decreto, e dificultou demais a questão dos valores, eles colocaram os valores que eles queriam, depois foi ajustando, mas isso demorou. Então, eu fico muito preocupado com isso, né? Então, a gente precisa correr, né? Correr não, fazer as coisas certas, com calma, dentro da normalidade, com a consciência de todos, né, do setor, que a gente não penalize nenhum ou aquele outro setor, a gente chega no consenso, igual a gente fez agora recentemente no Paranaíba, né, e que todos os envolvidos possam participar, para que depois não venha falar que não teve oportunidade de discutir a questão dos preços. Um exemplo lá do Rio Doce, né, que a gente teve, a indústria ficou fora e a carga sobrou só para eles lá, né? Então, a gente tem essa preocupação. Eu acho assim, não sei o Thiago, mas já tem uma vivência, eu já tenho uma vivência desde 2009, 2010, que a gente está no comitê, vem estudando essa parte de legislação, esses mecanismos, né? A gente aprendeu muito no Comitê do Paranaíba, nessas duas discussões sobre a primeira implantação, depois a discussão da renovação dos preços dos PPA, né? Então, eu acho que assim, a gente já tem um pouquinho de bagagem, a Yara, o Marquinho, e outros que faz parte do Guarino, que também trabalhou lá na parte, temos a Elaine, temos o Thiago. Então, a gente já tem, não só no Comitê dos Bois, mas nos outros comitês goianos, a gente já tem pessoas já que está bem gabaritada para isso. Então, a gente precisa sentar, né, e chegar num consenso de uma forma mais rápida, porque, assim, eu fico muito preocupado com relação à questão de outra instituição vir e impor que nós faça a cobrança de forma extrapolada, né, via decreto, sem discutir com os membros, né. Então, eu acredito que a gente consegue, sim, implementar essa cobrança, não já chegar a implementar, mas pelo menos já chegar na questão dos PPU, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente já tendo os PPU nas mãos,
Aí a questão da cobrança, a questão de regularização de outorga, ela vem em seguida, né? Mas nós já temos que mostrar para eles que a gente já definiu os valores, agora está ajustando administrativamente via secretaria a questão de outorga, quem tem, quem não tem, e a gente definir também, assim, igual o Ricardo falou, não é porque eu faço uso insignificante que eu estou desobrigado a pagar. A legislação não fala isso, né? Ela é bem clara, então a gente precisa definir também, vai ter um valor mínimo, se o gigante vai pagar mais ou menos, se não sei quem mais quem não vai pagar, turismo não vai pagar, então a gente, pescador, não vai pagar, então a gente precisa trabalhar isso agora, né? Eu acho que a questão seria essa. E eu gostaria de pedir desculpa, eu tenho que sair, eu tenho outra reunião agorinha, mas que agora, assim, ficou bem claro, eu fiquei preocupado, Albano, com isso, na hora que eu recebi a notícia aqui, mas acho que a gente consegue contornar isso de uma forma bem tranquila, sem atropelar. Seria isso. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Só esclarecendo também o seguinte, não é 60 dias a partir de hoje, né? 60 dias a partir do momento que o juiz tomar a decisão dele. E ele pode tomar uma decisão diferente, que nós argumentamos para ele que precisa de mais tempo, certo? Então, ele pode tomar a decisão de dar para a gente, por exemplo, 1 ano, né? Pode ser isso aí. Agora, na questão assim de implementar via decreto também, a gente, vamos ver o que ele define. No caso onde não há comitês de bacia, a gente também vai ter que tomar uma decisão de como fazer, né? Então, talvez a gente possa, a ideia é usar as discussões onde tem para embasar também uma proposta para onde não tem. Seria um dos caminhos, né, que a gente está pensando. A grande questão a gente não pensou nesse prazo, tanto que nós tínhamos aqui um prazo mais longo para discutir isso, e a gente não pensou em implementar por decreto dessa forma, né? Porque não entendemos que não é a maneira correta. Mas vamos ver o que o juiz vai responder. Mas, assim, não é também a partir de hoje 60 dias, tá? É a partir do momento, se ele tomar essa decisão, no momento que ele tomar essa decisão. Então, acho que o melhor caminho que nós temos, né, além de nos manifestarmos em conjunto com os comitês, né, é continuar trabalhando aqui, né, para a gente, caso venha uma decisão que antecipe, nós já vamos ter uma discussão madura aqui, pronta, para chegar e dizer, ok, se vocês querem implementar a cobrança, nós já temos aqui toda a discussão pronta e podemos fazê-la de acordo com estes parâmetros que nós já acordamos aqui, né? Bom, então é isso. Gente, assim, nós estamos realmente chegando perto das 4 horas, né? Tem um item da pauta que também eu queria discutir um pouco com você, mas eu talvez vou pedir para a gente deixar isso para uma outra reunião, porque não vai se alongar muito. E a gente está tendo alguns problemas aí com as simulações em virtude dos dados que nós temos aí do CNAR, né? A gente tem uma dificuldade grande de separar, principalmente nós temos uma quantidade enorme de outorgas classificadas como outras, né? Que aí, se for irrigação, é um preço, se for indústria, é outro, né? Então, a gente está tendo uma dificuldade de fazer essa simulação. E eu queria sugerir, já que a gente está se aproximando das 4, eu tenho que sair daqui a pouco também de uma reunião que vai ser em Anápolis, né? A gente deixar esse tema para a próxima reunião. A gente vai rever essas simulações e mostrar para vocês com um pouco mais de certeza, assim, um pouco mais, não vai ser possível de certeza, porque realmente tem muitos problemas lá nos dados. Mas aí o que vocês acham? Vamos usar aqueles se não se manifestarem, né? A gente deixa para a próxima reunião, fazer como se fosse o Reginaldo. Caso você se manifeste. Oi. Desculpa, é porque realmente está meio baixo aqui. Eu estou até desligando o áudio para ver se eu fico mais perto. Mas, assim, é só para eu entender o encaminhamento. Tendo em vista que a reunião estava prevista para durar 1 hora, aí você estava pensando em adiar para a próxima, não é isso? Essa parte das simulações, deixar para a próxima reunião. Isso, exatamente. Aí a gente fecha agora e na próxima a gente traz isso assim, com um pouco mais de certeza dos valores que a gente vai mostrar para você. Pode ser assim, gente? Então assim, eu agradeço a presença de todos. Esse problema do áudio que sempre acontece quando eu estou aqui no Palácio, eu não sei o que é, mas eu estou falando mais alto aqui, estão me ouvindo aqui em volta. Gente, eu agradeço a presença de todos aí. E vamos discutindo e vamos seguir nesse caminho, de continuar discutindo, porque é a melhor resposta que a gente pode dar também a essas tentativas de usurpação da nossa competência de executar esse processo, né?
Obrigado a todos.